Neste exato momento, algo está vindo em nossa direção. Não é um cometa, não é uma erupção solar. Algo tão imenso, tão antigo, tão inevitável, que nenhuma força no universo pode deter. Viaja em nossa direção há bilhões de anos. Chegará, estejamos prontos ou não. E quando chegar, nada no céu noturno será o mesmo. Seu nome é Andrômeda, e já está próxima o suficiente para ser vista a olho nu, a uma mancha de luz no céu de outono. Tênue, pálida, fácil de ignorar. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem notar. Mas essa mancha contém mais de 1 trilhão de estrelas. Estende-se 6 vezes mais que a lua cheia no céu. E está em rota de colisão com tudo que chamamos de lar. Então, esta é a questão que precisamos responder. O que acontece quando duas galáxias colidem? O que será da Via Láctea? O que será de nós? A resposta não é o que você espera. Andrômeda, anteriormente conhecida como Messier 31, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Um número tão grande que quase perde o sentido. Então, vejamos de outra forma. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, a maior velocidade possível no universo, ainda assim levaria 2,5 milhões de anos só para chegar lá. E ainda assim, na escala cósmica, Andrômeda é nossa vizinha. É a grande galáxia mais próxima da Via Láctea e o objeto mais distante visível a olho nu. Numa noite escura e clara, longe das luzes da cidade, você pode olhar para o céu, encontrar a constelação de Andrômeda e vê-la um oval pálido e fantasmagórico entre as estrelas. O que você vê é uma galáxia espiral quase idêntica à nossa. Tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Possui seus próprios buracos negros, nebulosas e planetas, quase certamente orbitando na escuridão. Algumas dessas estrelas podem ter sistemas solares como o nosso, e por bilhões de anos ela tem caído silenciosamente em nossa direção. Este é o primeiro fato que deve fazer você parar. Há mais de um século, os astrônomos sabem que Andrômeda se aproxima. Mas por muito tempo, supomos que poderia nos desviar, derivando em ângulo e simplesmente passando como um navio na noite. Então, em 2012, o telescópio espacial Hubble encerrou a questão definitivamente. Andrômeda não está derivando de lado. Vem quase em linha reta em nossa direção. De frente, a colisão não é uma possibilidade, é uma certeza. Em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea vão colidir. Duas galáxias, 2 trilhões de estrelas. Um encontro inevitável. Mas há algo que ninguém conta sobre como essa colisão realmente parece. E não é nada como você imagina. Quando a maioria das pessoas ouve falar em duas galáxias colidindo, imagina a catástrofe, explosões, estrelas se chocando, um acidente. Mas e se eu dissesse que, quando duas galáxias colidem, as estrelas quase nunca se tocam? E se o evento inteiro, uma fusão de centenas de milhões de anos, fosse simultaneamente a coisa mais violenta e mais graciosa do universo? Para entender por quê, é preciso entender o que uma galáxia realmente é. Uma galáxia não é um objeto sólido. Não é como duas rochas se triturando. Uma galáxia é, em sua maior parte, espaço vazio. Imagine a Via Láctea reduzida ao tamanho da América do Norte. Nessa escala, cada estrela seria menor que um grão de areia, e esses grãos estariam separados por quilômetros de espaço aberto. Esta é a realidade dentro de uma galáxia. Vastidão quase incompreensível, com minúsculos pontos de luz separados por distâncias imensas. Quando Andrômeda colidir com a Via Láctea, as estrelas individuais quase certamente passarão umas pelas outras. A chance de duas estrelas realmente colidirem é astronomicamente pequena. Duas galáxias podem atravessar uma a outra como dois fantasmas, e a maioria das estrelas não sentiria nada. Mas é aqui que tudo se complica. Porque as próprias estrelas podem sobreviver. Mas as galáxias, não. A gravidade é paciente. A gravidade é implacável.
E a gravidade nunca esquece. Quando as duas galáxias começam a se interpenetrar, seus campos gravitacionais se retorcem e puxam um ao outro como duas mãos espremendo um tecido. Estrelas serão lançadas para fora de suas órbitas. Os braços espirais serão esticados, rasgados e remodelados. As elegantes estruturas em espiral de ambas as galáxias serão destruídas e lançadas ao caos. Não acontecerá em um dia. Não acontecerá em um milênio. Se desenrolará ao longo de centenas de milhões de anos. Uma catástrofe em câmera lenta através do próprio tempo. Mas aqui está a descoberta que realmente surpreendeu os astrônomos. As galáxias não colidirão apenas uma vez. Simulações computacionais da fusão Via Láctea Andrômeda mostram que as duas galáxias se atravessarão múltiplas vezes. Na primeira passagem, se separarão, impulsionadas pelo próprio momento. Então a gravidade as puxará de volta. Uma segunda colisão, depois uma terceira. Como dois dançarinos que continuam se chocando até que, exaustos e entrelaçados, se fundem em um. O processo completo deve levar cerca de 2 bilhões de anos, do primeiro contato à fusão final. O que emergirá dos destroços não se parecerá com nenhuma das galáxias que conhecemos hoje. As espirais desaparecerão. Os discos planos desaparecerão. O que se forma em seu lugar é um tipo inteiramente novo de galáxia. Uma galáxia elíptica massiva, uma esfera de estrelas em rotação lenta, antiga, vasta e sem estrutura. Os astrônomos já lhe deram o nome Milkydromeda. Agora é aqui que as coisas ficam verdadeiramente extremas. Ambas as galáxias contêm buracos negros supermassivos em seus centros. O buraco negro da Via Láctea chama-se Sagittarius A, com a massa de 4 milhões de sóis. O buraco negro central de Andrômeda é ainda maior, estimado entre 100 milhões e possivelmente 1 bilhão de massas solares. Quando as galáxias começarem a se fundir, esses dois buracos negros não coexistirão pacificamente. A gravidade os atrairá um para o outro. Ao longo de milhões de anos, espiralarão para dentro cada vez mais próximos, até que também colidirão. A fusão de dois buracos negros supermassivos libera energia numa forma que atravessa a matéria comum, quase sem ser detectada. Ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, irradiando pelo universo à velocidade da luz. Quando o Sagittarius A e o buraco negro de Andrômeda finalmente se fundirem, a explosão de ondas gravitacionais será um dos eventos mais poderosos no universo observável. Um momento bilhões de anos no futuro, já inscrito nas leis da física. E agora, a parte que mudará genuinamente a forma como você olha para o céu esta noite. Nosso Sol sobreviverá a tudo isso. A probabilidade de nosso sistema solar ser atingido por outra estrela durante a colisão é extremamente pequena. O Sol e seus planetas quase certamente suportarão toda a fusão, talvez lançados a uma nova órbita, reposicionados no vasto caos da galáxia Lactômeda em formação, mas fundamentalmente intacto. Mas aqui está a verdade que expande a mente. Se houver seres na Terra bilhões de anos no futuro, observando o céu durante a fusão, o que verão será extraordinário. Andrômeda crescerá. Lentamente no início, depois inconfundivelmente. Uma segunda galáxia surgindo no horizonte. O céu se encherá de novas estrelas à medida que os dois sistemas se sobrepõem. As constelações familiares serão irreconhecíveis. O mapa cósmico de tudo que esses seres futuros conhecem será redesenhado, permanentemente, ao longo de milhões de gerações. Não estarão assistindo a uma destruição. Estarão assistindo a um nascimento. Novas estrelas se acenderão no caos. Quando galáxias colidem, vastas nuvens de gás são comprimidas e forçadas ao colapso. A formação estelar explode. Bilhões de jovens estrelas azuis acendem-se no espaço turbulento entre os braços em colisão. A fusão de galáxias não é apenas um fim. É um dos motores de criação mais poderosos do universo. O que acontece quando Andrômeda chegar? O céu muda para sempre.
2 trilhões de estrelas entram numa valsa gravitacional que dura bilhões de anos. Braços espirais se esticam, rompem e se reformam. 2 buracos negros supermassivos se aproximam e fundem num evento que abala o espaço-tempo. Das ruínas de 2 galáxias familiares, algo inteiramente novo nasce. Milky-Dromeda é uma galáxia elíptica que carrega cada estrela que já iluminou a Via Láctea e cada estrela que já iluminou Andrômeda. Nosso Sol sobrevive. Nosso sistema solar sobrevive. A vida, se ainda existir, testemunha o espetáculo de luz mais extraordinário que o universo já encenou. E nada disso, nem um único segundo, esteve em dúvida. No momento em que Andrômeda e a Via Láctea se formaram, essa colisão já era inevitável, inscrita na gravidade, inscrita no tempo. Quando sair esta noite e olhar para aquela mancha tênue de luz na constelação de Andrômeda, esse fantasma pálido mal visível no escuro, lembre-se do que está vendo 1 trilhão de estrelas se movendo em sua direção a 110 km por segundo. Uma jornada iniciada antes dos dinossauros existirem, que só terminará muito depois que o Sol envelhecer. Você testemunha em tempo real a colisão em câmera lenta das 2 maiores estruturas do universo conhecido. Em algum lugar nas profundezas de trilhões de estrelas de Andrômeda, pode haver um planeta. E nesse planeta, algo pode estar olhando de volta, encarando a mancha pálida de nossa galáxia, fazendo exatamente as mesmas perguntas que nós. O universo não está vazio. É uma história. E estamos bem no meio dela. Se este vídeo mudou sua visão do céu noturno, se por um momento você sentiu o peso do que existe lá fora, compartilhe com alguém que também precisa sentir isso. Curta o vídeo. Isso indica ao algoritmo que histórias como esta merecem ser contadas. E inscreva-se, porque estamos apenas começando. Vamos mais fundo no cosmos. Buracos negros, estrelas moribundas, os limites do universo observável e as perguntas que tiram o sono dos cientistas. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Você tem o resto da sua vida para explorá-lo. Vamos fazer isso juntos.